Mas, senhores, assistindo ao vídeo ali então, imagino que vocês tenham se deparado com esse exercício aqui no final, né? Basicamente, o que eu vou fazer nesse caso aqui? Deixa eu pegar uma canetinha vermelha aqui. Eu tenho a fonte de tensão, um indutor. Ah, uma coisa que eu não falei para vocês é que o indutor ele se representa nessa letra L. Sempre quando eu tenho indutor, vocês vão ver L, tá? Quando for indutor. Da mesma forma que para tensão a gente usa U ou V, né? E para resistor a gente usa E. Então aqui eu vou falar que aqui é o meu R2 e aqui é R1. O que acontece nesse caso aqui? Eu tenho um indutor em série com a fonte de tensão. Que tipo de circuito utiliza um indutor em série com a fonte de tensão? O indutor ele é um cara que com corrente alternada ele atrasa a tensão, certo? Ele atrasa a tensão em relação. Só que provavelmente isso aqui é um circuito compensador, né? Mas em corrente contínua, né? Para análise de corrente contínua, o indutor a gente viu que ele nada mais é que um curto-circuito, ou seja, a mesma coisa que isso que estivesse diretamente conectado. Como a gente viu ali as imagens dos indutores, ele nada mais é que um fio enrolado em um núcleo magnético, em que o efeito dele principal só faria sentido em correntes para correntes alternadas, né? Então, se eu tiver uma corrente alternada, por exemplo, aqui parasita no meu circuito, para o indutor ele não funciona, porque ele atrasa, né? Mas ele deixa passar então a corrente contínua. Isso é utilizado para fazer filtros, por exemplo. A gente pode depois fazer uma aula só explicando a respeito disso. Mas basicamente o que eu faço? Para análise de circuito, muita coisa muito simples. Unicamente eu vou considerar aqui, em vez do indutor, aqui eu tenho um curto-circuito. Como se nada, entre aspas, estivesse aqui, mas apenas um fio, um condutor. A continuidade desse circuito. Então eu resolvo o paralelo entre esses dois caras iguais, porque o que acontece? Eu tenho a fonte de tensão ligada com dois resistores em paralelo. Eu resolvo o paralelo desses dois circuitos. Professor, como é que sabe que está em paralelo? Como a gente viu lá na definição de uma das primeiras aulas, quando eles têm dois pontos em comum. Ó. Eles possuem essa intersecção aqui. Então, passa a corrente por aqui e passa a corrente aqui. Ela chega nesse ponto, se divide em duas e entra nesse ponto aqui. Então, eu pergunto para vocês, qual é a corrente total fornecida pela fonte de tensão? Resolvo o paralelo entre 10 e 15 ohms, que vocês já estão carecas de saber. 10 multiplica por 15, divide por 10 mais 15. Né? Dá 6. Então, meu resistor equivalente aqui, ele é 6. Que é o paralelo entre R1 e R2. Certo? O paralelo entre 1 e R2 é 6 ohms. E eu tenho uma fonte de tensão de 25 volts. Se a tensão ela é resistência vezes corrente, como eu quero saber a corrente, eu tenho que isolar ela. Né? Então a resistência que ela está multiplicando aqui, o I, ela vai para o outro lado dividindo lá no V. Então ela sai daqui multiplicando e vem daqui para cá dividindo. Vocês já sabem fazer isso daqui melhor do que eu até. Ó, 25 volts dividido por 6 ohms. O cara que é rápido de conta já fez. 25 dividido por 6 dá 4,16 amperes. Qual foi o efeito do indutor nesse circuito de corrente contínua? Ele apenas se comportou como um circuito de um curto-circuito, como se fosse um circuito contínuo, certo? É o inverso do capacitor. O capacitor eu considero um circuito aberto. Agora, para esse caso do indutor, existe uma consequência da definição que, da mesma forma quando o capacitor ele se torna um circuito aberto, certo? O indutor, quando o capacitor ou a chave, né, quando eu abro o circuito,
ele influencia em toda a análise do circuito, porque ele pode mudar uma corrente aqui, pode mudar uma tensão que antes estava ali e não estava lá, entendeu? Então, eu abro o circuito, coisas acontecem dentro do meu circuito. Eu fecho uma chave, coisas acontecem dentro do circuito. Quando eu coloco um indutor, esse curto-circuito ele pode trazer uma consequência maior do que essa que a gente viu agora, que simplesmente ele deixou passar corrente e parece que ele está ali fazendo nada? Acontece. Nós vamos ver isso agora. Quer ver? Vou passar um exemplo para vocês aqui que vocês já vão entender. Mas vamos construir junto esse exemplo aqui. Eu vou abrir para vocês aqui. Eu tenho uma ferramenta de desenho. E podemos construir junto esse problema, né? Vamos pegar isso aqui, vamos deixar isso aqui. Porque isso aqui foi o exercício anterior. Vamos nos ater aqui. Aqui. Imaginem que ao invés de um resistor aqui, eu tenha, por exemplo, vou fazer bonito. Vou pegar esse indutor. Vou colocar esse cara. Ó. Só para vocês entenderem a consequência da definição do indutor sendo um curto-circuito. Porque até então parece que ele não serve para nada, que ele está ali e nada acontece com ele. Mas, olha só esse caso aqui. Nessa situação aqui, a gente já viu que o efeito dele se comporta como um curto-circuito. Então ele vem, a corrente passa normalmente por ele, em corrente contínua, como se fosse uma quantidade de circuito. Ok. Quando ele está em paralelo com alguma coisa, certo? Esse cara aqui, como a gente considerou ele como um curto-circuito, significa que ele não tem resistência. A gente está considerando a resistência do indutor nula. Ele não tem resistência nenhuma. A corrente não diminui de acordo com o indutor. Se eu simplesmente trocar esse cara aqui, de acordo com a definição, por um curto-circuito, né? O que vocês acham que pode acontecer? Né? Na verdade, o que acontece? Esse cara aqui, ele virou. Deixa eu tirar isso daqui. Deleta. Deleta. Ele virou um curto-circuito, cara. Deixa eu só... Só desenhar para vocês entenderem, tá? Vou dizer que aqui ele virou um... Ó. Oxi. Uma tela mais próxima para vocês conseguirem ver. Ó. Aqui onde era o indutor, virou um curto-circuito. Perfeito? Virou um curto-circuito. Um condutor apenas ligando o restante do circuito que não obtém resistência nenhuma. Qual é a definição de um curto-circuito? Em que a resistência ela é igual a zero. Essa é a definição exata de um curto-circuito. Um trecho, um segmento de circuito que possui resistência pequena, mínima ou quase nenhuma. É o caso de um condutor de cobre, por exemplo. A resistência é muito baixa, principalmente em tamanhos pequenos. A gente vai fazer algo parecido em medidas elétricas semestre que vem. Vocês vão ter aula comigo de medidas elétricas também. Então, basicamente, o que acontece aqui é que agora todo o meu circuito está em paralelo com um curto-circuito, com um ramo que não tem resistência nenhuma. Eu não sei se você já consegue ver o problema disso. Não o problema, é a definição. Vamos fazer uma coisa aqui. Vamos pegar esse cara. Lembrar, pegaram, né? Que era um indutor, igualzinho aqui. Eu substituí ele por um curto-circuito. Esse aqui eu não substituí porque a gente já sabe o efeito. Acabamos de fazer no exercício. Mas olha o efeito que isso aqui vai ter, cara. Vamos pegar aqui para a gente poder trabalhar com ele, tá? Ó.
dificuldade aqui. Tá difícil. Não tá dando aqui, enfim. Vamos fazer por aqui mesmo. Vocês sabem que daqui sai uma corrente, certo? Da fonte de tensão está saindo uma corrente. Vocês já sabem disso. E melhor do que eu, vocês sabem que a fonte de tensão fornece corrente. Quando chega nesse ponto aqui, ó, nesse pontinho aqui entre a intersecção entre esse resistor e o indutor, que ele se comporta como um curto-circuito, o que acontece com a corrente? Ela se divide de acordo com as resistências de cada resistor que ela está conectada, em paralelo. Ok? O problema é que a resistência aqui, ela é um valor X, né? Para 10 ohms. E aqui é 0. Quando a gente fez as definições de corrente elétrica, o que a gente aprendeu? Que a corrente, ela sempre procura o caminho de menor resistência. E o resistor equivalente, quando a gente faz um resistor equivalente de dois resistores em paralelo, ele é sempre menor do que o menor resistor daqueles paralelos que eu estou fazendo. Se eu tenho um resistor de resistência 0, qual é a resistência equivalente entre um resistor de resistência 0 e um resistor de 10 ohms? Pela definição, a gente não precisa nem fazer conta, mas se vocês quiserem fazer conta, podem fazer. Olha só, qual é a resistência de equivalente de dois resistores em que um vale 10 e um vale 0? Olha só, 10 vezes 0 dividido por 15 mais 0. Faz essa conta aí, vê quanto é que dá na calculadora. Dá 0. Ou seja, sempre que eu tiver um curto-circuito, olha só, frisem esse ensinamento, anotem no caderno, tá? Sempre que eu tenho um curto-circuito em paralelo, significa que se eu tiver resistores em paralelo, se eu tiver fontes de tensão em paralelo, se eu tiver qualquer coisa em paralelo com curto-circuito, a resistência equivalente dele é sempre 0. Por quê? Porque a corrente elétrica, independente da resistência que tiver aqui, ó, ela vai procurar o caminho mais fácil para prosseguir. Então, a minha corrente elétrica, ela vai passar por esse indutor, vai ignorar o que está em paralelo, porque aqui tem um curto-circuito, a resistência zerada. Toda a corrente vai querer passar por aqui. Então, por definição, tá? Por definição, tudo que eu tiver, tudo que tiver em paralelo com uma corrente elétrica, em paralelo com o indutor, entre aspas, com um curto-circuito, eu desconsidero. Ou seja, se toda a corrente elétrica está passando por aqui, significa que não passa corrente pelo resistor do meio. Pelo resistor aqui do meio. Lembrando, porque a resistência equivalente entre os dois é 0. É a mesma coisa que eu fazer a resistência equivalente aqui, substituir por outro resistor de resistência 0, que é igual a um curto-circuito. Mas para facilitar a vida de vocês, anota essa definição. Todo resistor em paralelo com um curto-circuito pode ser retirado do circuito. Dessa forma aqui. Logo, o meu circuito ele fica dessa forma. Porque toda a corrente ela não vai passar por aquele resistor do meio por conta desse curto-circuito que estava em paralelo. A corrente vai sempre preferir o caminho de menor resistência. E nesse caso é a resistência 0. Beleza? Daqui a pouco eu posto mais um vídeo que é para a gente falar mais uma consequência dessa definição. Até!